Muito bem, meus queridos, minhas queridas, vamos falar mais sobre as nossas aulas, né, preparatórias para a avaliação de certificação Google Partners. A gente parou aqui na aula referente, deixa eu dar uma olhada aqui, nós fizemos até o momento 6 aulas, essa é a aula número 7. A gente vai falar sobre o aumento ou como aumentar as vendas online com uma campanha Performance Max. Então, é uma frase impositiva, né? Afirmativa no caso. Aumente as vendas online com uma campanha Performance Max. Antes de falar um pouquinho sobre o conteúdo, eu vou dizer que eu sou um crítico desse tipo de campanha. Eu era, pelo menos até uns 2, 3 anos atrás, porque quando essa campanha Performance Max foi lançada lá atrás, em 2021, se não me falha a memória, 2020, 2021, se não me falha a memória, essa campanha era muito, muito ruim. Consumia uma verba absurda e não dava resultado. Mas as coisas começaram a melhorar. Hoje, em pleno 2025, essas campanhas elas têm muito mais performance. Acredito eu que a inteligência artificial tenha ficado muito mais precisa e agora eu considero em minhas campanhas utilizar em algum momento campanhas Performance Max. Tá? Então, eu estou mudando a chavinha de 2025, porque antes eu precisava ter muito, muito orçamento. Era uma infinidade de informações e de orçamento que eu precisava para fazer essa campanha funcionar. Né? Coisas assim de R$1.000, R$2.000, R$3.000 por semana para fazer o negócio funcionar. E agora não, as coisas começaram a andar e uma campanha bem modesta aí que gaste, sei lá, R$500 no mês, R$1.000 no mês, você já começa a ter resultados com a campanha Performance Max, ok? Então, basicamente, o que está falando nesse conteúdo aqui? Aqui ele fala sobre o estudo de caso da Domino's, onde a própria empresa de venda de pizzas ela conseguiu aumentar. Né? Para quem não conhece, a Domino's é uma rede de pizzarias que tem nos Estados Unidos. Ela tem no Brasil também, em algumas cidades. Aqui em Londrina, se não me engano, tem. Tem ali na Avenida Ayrton Senna, bem em frente ali no Paliano Business, nós temos também uma Domino's, né? Então, aqui está falando do estudo de caso da Domino's que utilizou as campanhas Performance Max, o que deu, em média, um retorno sobre o investimento sobre gastos de publicidade de 173%, o que é muito bom. Melhorou também o CTR em 18% e as conversões teve um aumento na taxa de conversão de 11%, ok? Então, basicamente, as práticas recomendadas para você utilizar as campanhas de Performance Max primeiro, estudar, num primeiro momento, as suas campanhas de pesquisa, ver as oportunidades que tem disponível nas campanhas de pesquisa e depois, quando você tiver saturado ali a sua campanha de pesquisa, você fazer uma outra campanha e jogar ela para dentro, fazer uma outra campanha de Performance Max e usar a inteligência que você tem adquirida ali, principalmente inteligência de palavras-chave e de termos de pesquisa, para você poder estar utilizando essa campanha de Performance Max da melhor forma possível. Então você começa com uma campanha de pesquisa, acumula um pouco de dados, testa as suas conversões, deu tudo certo. Num segundo momento, 2, 3 meses, dependendo do volume de investimento que você faça, você já está apto a começar com essa campanha de Performance Max. Não recomendo fazer uma campanha de Performance Max começando do zero, abrir uma conta de Google Ads, a primeira campanha Google de Performance Max. Não recomendo, tá? Então, primeira coisa, faz uma campanha básica de pesquisa e depois você vai fazendo o upgrade ali dentro da sua conta. Aqui tem as melhores práticas e tudo mais, e aí chegou a parte de mostrar conhecimento. Então vamos lá, vamos responder a pergunta. Chegou o momento da gente mostrar para o Google que a gente reteve esse conhecimento que foi passado aqui. Bora lá? Então a pergunta é a seguinte. Responda corretamente a pergunta para concluir o módulo. Vamos lá. Os resultados das campanhas de pesquisa da Isabel, não tenho a mínima ideia de quem é a Isabel. Você sabe quem é a Isabel ou não? Eu não tenho a mínima ideia de quem é a Isabel, afinal de contas ela não é mencionada nem aqui no texto, então a Isabel ficou sem saber quem é. Não dá para saber quem é, infelizmente. Então o que a gente vai fazer? Vamos tocar o barco como se fosse uma amigona nossa, né? A Isabel. Então, os resultados das campanhas de pesquisa da Isabel estão ótimos, mas ela ainda não tentou usar outros canais. Aquilo que eu falei, começa com uma campanha de pesquisa e depois vai para as campanhas Performance Max. Então ela está indo muito bem na campanha de pesquisa, muito bem, obrigado, mas ela ainda não decidiu usar outros canais. Quando o Google menciona na pergunta aqui outros canais, ele está falando da campanha Performance Max, que seria um outro canal de venda, né? Que na verdade eu não sei por que chama de canal. Na verdade, aqui eu acho que eu já entendi. É que quando você faz uma campanha de pesquisa, você só tem a própria rede de pesquisa do Google, que é o site do Google, como a gente conhece, para vincular anúncios. Outros canais seriam display, seria shopping, né? Seria os mapas, enfim. Continuando. Então,
mas ela ainda não tentou usar outros canais. E aí vem a pergunta: quais das seguintes práticas recomendadas ela pode seguir para usar campanhas Performance Max? Quais? Não é uma, não é qual, é quais. Então é plural, é mais de uma. Vamos ver então quais são as práticas recomendadas que ela pode seguir para usar as campanhas de Performance Max. Então vamos lá. Prática recomendada número 1, vamos ver se está de acordo com o texto. Desenvolver criativos eficientes com mensagens relevantes. Sim, o coração das campanhas Performance Max são os conteúdos, ou seja, os criativos. O coração de qualquer campanha Performance Max passa por um bom desenvolvimento textual e de imagem, e também de vídeos, tá? Então toda aquela parte de criativo deve ser levado muito a sério nesse processo de campanhas Performance Max. Então aqui eu anotaria como ok. Segundo passo, vincular ou veicular, no caso, uma única campanha em outros canais para alcançar novos clientes. Veicular uma única campanha em outros canais para alcançar novos clientes. Bom, basicamente ele está resumindo o que ela está pedindo aqui. Acredito que sim. Né? Veicular uma única campanha em outros canais. Ela já tem veicular uma única... É que o Google também ele é cheio de dubiedades aqui, né? É muito dúbio o que o Google fala. A gente está achando que ele está falando uma coisa, mas como é traduzido esse texto, ele é traduzido do inglês para o português, a gente está achando que ele está falando uma coisa e ele está falando outra. Eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar, vou dizer que isso daqui, veicular uma única campanha em outros canais para alcançar novos clientes. Eu acho que não. Veicular uma única campanha não faz sentido. Não vou marcar essa. De novo, estou meio na dúvida aqui, mas eu vou deixar sem marcar. Fazer upgrade de campanhas inteligentes do shopping para a Performance Max. Aqui é uma novidade que foi lançada há 1 ano, 2 anos atrás, que quando você tinha uma campanha inteligente do Google, se você trabalha no modelo e-commerce e tem uma plataforma lá, um feed de dados, um feed de produtos dentro da sua plataforma Merchant Center, você tem a possibilidade de fazer um upgrade de campanha inteligente para a campanha Performance Max usando o próprio feed de dados que está lá no Merchant Center. Então é um upgrade de campanhas inteligentes do shopping para a Performance Max. Então eu colocaria que sim, embora aqui não tenha mencionado que a nossa querida Isabel ela tenha um e-commerce, ou seja, ela trabalha com um feed de produtos dentro do Merchant Center. Não menciona nada aqui, mas eu vou partir do princípio que sim, porque ele comenta alguma coisa aqui no conteúdo, aqui em cima, sobre essa migração de campanhas inteligentes de shopping para Performance Max. Então eu vou deixar que sim. E por último, trabalhar apenas no canal de maior impacto. Não, isso definitivamente não, porque você está perdendo oportunidades de analisar outros canais. Então, eu colocaria essas 2 respostas acima. Estou na dúvida nessa daqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos testar então. Que rufem os tambores, como eu sempre falo, não existe certo, não existe errado. O que vale aqui é a gente tentar. Então vamos lá, enviando, e a resposta está... resposta errada. Vamos tentar reiniciar colocando essa daqui, que fiquei na dúvida. Vamos reiniciar novamente. Então ficou esse e esse daqui. Vamos de novo. Isso, só falei. Eu avisei, né? É sempre assim, ó. Agora está correto. Maravilha, então agradecendo a sua participação, fechar e tá tudo certo. Então aqui uma prova de que nem sempre o que você entende que é o correto às vezes vai se cumprir. Então é muito importante que você tome nota, é muito importante que você analise todas as perguntas com, assim, toda atenção nessa parte da resposta é muito importante, até porque, não sei se você sabe, mas você tem um tempo para realizar. São 80 perguntas que você precisa, se não me engano, 80. Depois eu vou responder, tá? Se não me engano, são 80 perguntas ou 50 perguntas. Acho que são 50 perguntas que você precisa responder no intervalo de 2 horas e você precisa ter um aproveitamento de 80%, tá? Então dá praticamente aí uma pergunta a cada 2 minutos que você precisa responder. Então você não tem muito tempo de ficar indo e voltando, não achando que é o que não é, tá? Aqui a gente está fazendo uma simulação, então a gente pode enrolar bastante. Mas na hora que o bicho pega, na hora que o pau vai comer mesmo, não tem jeito, tem que ser rápido, tá? Então 2 minutos no máximo para você responder, senão você não consegue terminar o teste. Beleza? Então ficamos aqui com mais uma aula. Te vejo na próxima lição. Até lá!